Queridos amigos, queridos confrades do Centro Espírita Antônio de Oliveira, é um prazer imenso estar mais uma vez aqui na vossa companhia para falarmos um pouco de Jesus e seus desígnios, né? Quero agradecer o convite que esse memorável centro me fez e vamos falar hoje um pouco sobre o capítulo do livro Alvorada Cristã de Francisco Cândido Xavier, exatamente o capítulo 21, cujo título é O Carneiro Revoltado. Vamos fazer uma breve introspecção, uma breve prece. Como tudo que acontece no Espiritismo é sempre antecipado com uma prece para darmos início ao nosso trabalho de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento para entrarmos na presença dos seres luminosos da espiritualidade, para rogar a sua divina proteção, na certeza de que Jesus se fará presente, porquanto é em nome dele, do memorável Mestre, que estamos realizando esse singelo trabalho. Que Jesus possa estar presente e que os mentores espirituais possam nos intuir, que possamos ser, nesse momento, instrumentos do amor de Deus. E assim, na certeza de que tudo concorrerá para o bem, da forma como planejamos, sob as bênçãos de Deus Altíssimo, pedimos licença para iniciarmos a palestra de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, que Deus, nosso Pai, fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. O espírito Neio Lúcio, pelas mãos maravilhosas e mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, no ano de 1948, portanto há 73 anos atrás, escreve um livro voltado para os jovens, mas que hoje serve para qualquer classe, para qualquer nível, para qualquer faixa etária da humanidade. O livro chama-se Alvorada Cristã e é um livro recheado de contos e crônicas que nos trazem sempre grandes ensinamentos. Hoje falaremos um pouco sobre o capítulo 21 desse maravilhoso livro que fala sobre o carneiro revoltado. Conta Neio Lúcio pelas mãos dadivosas de Chico Xavier que havia um carneiro cujas lãs eram belíssimas e que vivia no seu redil, muito bem alimentado pelos seus proprietários e que de tempos em tempos era tosquiado e a sua lã, rica lã, servia de agasalho para muita gente. Ele ficou muito vaidoso com aquilo, se achava por demais importante, mais importante que todos os outros, porquanto a sua lã estava servindo para abrigar e agasalhar muita gente. Se revoltou, não queria isso. Ele não queria servir a todo mundo, ele não queria, de vez em tempos ele sentia frio quando era tosquiado, e esquecendo-se da vida maravilhosa que levava, da boa alimentação que os seus donos lhe davam. Ele pediu ao Altíssimo, ele pediu a Deus que não estava satisfeito, que não queria que a sua lã servisse para abrigo de ninguém. E o Senhor lhe perguntou: o que queres que eu faça? Ele disse: eu quero que transforme as minhas lãs, eu não quero ter mais lãs, eu quero que as minhas lãs sejam de ouro. Assim será, disse o Criador, e transformou todas as suas lãs em ouro. Mas coitado, quando ele sai à rua, os homens ambiciosos se alvoroçam no entorno dele e arrancam-lhe todo o ouro que lhe cobre o corpo, deixando o seu corpo quase em chagas. Ele então pede ao Criador: não deu certo, os homens ambiciosos me deixaram dessa forma. E o Criador lhe pergunta: o que queres que eu faça? Mais uma vez. Ele fala: eu quero que as minhas lãs sejam de porcelana de alta qualidade. E o Criador lhe diz: assim será. E aí suas lãs passam a ser pequenos fios de porcelana de alta qualidade. Mas quando ele sai e uma rajada de vento quebram-lhe todos os fios de porcelana,
deixando-lhe o seu corpo mais uma vez em carne viva. Ele então, mais uma vez, se volta ao Criador e fala que não deu certo, que o vento quebrou os seus fios de porcelana. Mais uma vez o Criador lhe pergunta: e o que queres que eu faça? Ah, eu quero que o meu corpo seja coberto de mel. E assim será. O corpo dele então fica coberto de mel no lugar da lã. E quando ele sai, as moscas alvoroçadas invadem aquele mel, as formigas, os insetos, sedentos por mel, avançam, deixando mais uma vez o seu corpo em carne viva. Ele então reclama mais uma vez do Criador. Não deu certo, olha o que os insetos fizeram comigo. E o Criador lhe pergunta: o que queres que eu faça pela quarta vez? Ele fala: eu quero, no lugar das minhas lãs, alface. E assim é feito. O seu corpo fica coberto pelo vegetal, pelo legume, pelo alface. E ao sair, um monte de cavalo, uma manada de cavalo, correm em sua perseguição e comem-lhe todos aqueles alfaces e ainda mordem seu corpo sangrento. Ele volta ao seu Criador agora cabisbaixo. Não deu certo nenhum dos seus pedidos. Não deu certo nenhuma daquelas transformações. E o Criador lhe pergunta o que ele deseja. Ele fala: eu quero voltar a ser um carneiro comum. No meu tempo, aqueles que me tosquiavam eram meus verdadeiros amigos. Me davam uma boa alimentação e eu não compreendia isso. O Criador então olha para ele e fala: enfim compreendestes. Enfim compreendestes que os meus desígnios são justos e que cada criatura está colocada no lugar que lhe cabe. E se queres receber, também tens que doar. Enfim compreendestes, segue a tua vida em paz. E ele volta a ser o carneiro de antes, agora feliz. Meus amados, quantos ensinamentos nessa pequena crônica, nesse pequeno conto. Primeiro, porque o homem é insatisfeito à semelhança do carneiro, ele quer sempre o melhor para si. E eu quero deixar esclarecido aqui que a insatisfação que é inerente do próprio homem é uma das ramificações do egoísmo. Uma pessoa é egoísta e orgulhosa, porque o orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas, ninguém sabe onde um começa e aonde o outro termina, diz Allan Kardec no livro Obras Póstumas. E a insatisfação é o pano de fundo do verdadeiro egoísmo. Podem olhar para toda pessoa egoísta e como pano de fundo nós vamos ver uma grande insatisfação. É como se o homem fosse um saco sem fundo, que nunca estivesse satisfeito com nada. Esse é o primeiro ensinamento deste conto. Esse é o primeiro ensinamento dessa parábola, que devemos estar satisfeitos com aquilo que Deus nos proporciona. Porque como diz a parábola, todos nós estamos colocados no lugar que as leis de Deus justas nos colocou. Mas o homem é insatisfeito e quer sempre aquilo que muitas vezes não lhe é permitido ou não é da sua alçada. Deus não dá nada daquilo de que realmente estamos precisando. Ele não dá o que a gente quer. Esse, claro, é uma pequena, é uma parábola, é fictícia, mas eu quero deixar claro aqui que Deus não dá para nós nada daquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós estamos precisando, né? Porque um pai amoroso não dá todos os pedidos que o filho quer, não atende todos os pedidos do filho, porque às vezes aquele pedido vai servir de infortúnio, de tristeza e de sofrimento para aquele filho. Por exemplo, um filho pequeno que pede uma faca pontiaguda ao pai, porque ele quer, o pai não vai dar, porque sabe que aquilo vai lhe ser pernicioso. Deus nos dá sempre aquilo que precisamos para a nossa evolução e deveríamos estar satisfeitos com aquilo que temos. Esse é o primeiro ensinamento. Um outro ensinamento que eu tiro dessa parábola é que não estamos aqui, meus amados,
para fazermos a nossa vontade, nem querermos que Deus faça a nossa vontade. Não, Deus não faz a nossa vontade. Deus realiza os seus desígnios através das suas leis e nós estamos na terra e nós vivemos enquanto filhos de Deus para realizarmos a vontade de Deus e erramos quando tentamos realizar apenas a nossa vontade. Um exemplo disso é a própria Bíblia Sagrada. Eu encontrei nas literaturas sagradas vários apontamentos que nos ensinam, nos orientam que estamos aqui para fazermos a vontade de Deus e não a nossa. Quando às vezes fazemos a nossa, é porque Deus permite, porque aquilo vai ser bom para nós. E às vezes quando não é, e resolvemos fazer a nossa vontade em detrimento das coisas sagradas, nos damos mal. Um exemplo é o próprio Pai Nosso, onde o mestre venerável Jesus de Nazaré nos ensina a fazermos a vontade de Deus. Tanto é que ele, no final da oração, ele fala: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, que seja feita a vontade de Deus. Então devemos tirar dessa parábola do carneiro revoltado o ensinamento de que seja feita a vontade de Deus, porque estamos no lugar certo, e não a minha vontade, que muitas vezes vai ser prejudicial a mim mesmo. Né? Em outra parte da Bíblia, quando Jesus sobe no horto para orar, antes da sua prisão, que chora lágrimas de sangue, que está triste até a morte, segundo suas próprias palavras, ele fala: ó Pai, afasta de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. Mais uma vez, a vontade de Deus ali presente. Em outra oportunidade, o Mestre Sublime nos ensina que nem todos aqueles que clamam Senhor, Senhor serão salvos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. A vontade de Deus é o primordial e é o essencial nas nossas vidas. Paulo aos Romanos, capítulos 12, versículo 2, ele fala: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para entender qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus estar presente é um ensinamento bíblico, que estamos aqui para realizarmos a vontade de Deus. E o que é isso? É a vontade do amor, é a vontade das virtudes, é a vontade do bem, é a vontade da luz que temos dentro. Nós somos um misto de sombra e luz, precisamos fazer a vontade da luz, precisamos viver de acordo com a luz, como seres luminosos, filhos do Altíssimo, que somos. As leis de Deus estão escritas nas nossas consciências, e as leis de Deus são justas e perfeitas. Então todo homem dotado de razão, ele sabe o que é bom para ele, o que é bom para o universo, o que é certo e o que é errado. Então, tudo que se aproxima das leis de Deus é bom, mas aquilo que nos afastam das leis de Deus podemos chamar de pecado. Pergunta 642 de O Livro dos Espíritos. Então estamos aqui, meus amados, para fazermos a vontade de Deus e não a nossa. Francisco de Assis fala que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é amando que se vive para a vida eterna. E assim termina a parábola o Senhor dos céus, o Senhor do universo, dizendo para ele que ele aprendeu finalmente que para recebermos precisamos primeiro dar. Olha só! O que Francisco de Assis nos orienta depois é dando que se recebe. Mas os dois grandes flagelos da humanidade que esse conto nos traz a refletir é exatamente o orgulho e o egoísmo, conforme reza, conforme consta em O Livro Basilar da Doutrina dos Espíritos, o próprio Livro dos Espíritos. O orgulho e o egoísmo são os grandes flagelos da humanidade. São cabeças de legião, eu costumo dizer. Porque os nossos pequenos defeitos, novamente, são ramificações do orgulho e do egoísmo, que às vezes a gente não para pensar, não se dá conta, mas na verdade, como damos vazão a esses segmentos, a gente está alimentando o egoísmo e o orgulho que habita em nós. E a doutrina espírita nos esclarece que devemos reunir todas as nossas forças para combatermos esses dois grandes flagelos da humanidade que nos fazem tanto mal. E a gente pensa que às vezes que é normal, que é o orgulho e o egoísmo. E muitas vezes a gente nem se dá conta disso e acha que é normal viver assim.
Porque o instinto de conservação fala-nos que devemos nos preocupar conosco, com a nossa própria vida, preservar a vida, construirmos a felicidade. E esse instinto de conservação que deturpado, que é um instinto bom, mas que deturpado nos conduz ao egoísmo, é milenar. Estamos construindo esse egoísmo, alimentando erroneamente o instinto de conservação, de preservação dentro de nós há milhares e milhares de anos. Hoje, detentores das informações espíritas, das informações da terceira revelação do Cristo, nós queremos fazer diferente. Nós queremos voltar atrás e recomeçar fazendo diferente, mas é difícil. O egoísmo parece que tem vida própria. O orgulho parece que tem vida própria e não quer morrer. É uma luta hércula. É uma luta terrível. É o bom combate que Paulo tanto falou. Que devemos combater o bom combate, que é o homem contra ele mesmo, para que morra o homem velho, para que surja o homem novo. Esse é o bom combate, porque o mau combate é do homem contra outro homem. O bom combate é do homem contra ele mesmo para vencer o grande egoísmo. Mas o homem às vezes nem se dá conta. O egoísta é um ser estranho. Se você perguntar para uma pessoa que não é egoísta, o que é o egoísta, ele vai dizer aquela pessoa que só pensa nele próprio, que não pensa nos outros, vai dar a informação certa. Mas se perguntarmos para uma pessoa egoísta o que é um ser egoísta, ele vai dizer, é aquele miserável que só pensa nele e nunca em mim. Ou seja, o egoísmo, em todos os momentos, ele só pensa nele próprio. É impressionante, parece a insatisfação de um saco sem fundo, nunca vai estar satisfeito. Um rico que cada vez quer mais, que não está satisfeito com o que tem, é um ser pobre. É pobre, porque não está satisfeito. O rico não é aquele que mais tem, é aquele que menos precisa. Aprendi isso durante a vida e durante os aprendizados da doutrina espírita. Então devemos estar satisfeitos com aquilo que temos, porque é o que precisamos para a nossa evolução espiritual. E ora, através da reencarnação sublime e redentora, estamos de um jeito e ora estamos de outro. Sabemos disso. E aquele que conhece a fundo a reencarnação conforme a doutrina espírita nos orienta, ele não pode ser um ser orgulhoso. E todas as vezes que o orgulho entrar em cena, que um comportamento egoístico entrar em cena, ele tem que estar vigilante, como Jesus sugeriu. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Para colocarmos aquilo que eu chamo de morte em marcha, né? Aquele que morre viverá para a vida eterna é aquele que elimina seus defeitos em vida. Vai morrendo em si mesmo para que surja uma nova criatura. É isso que eu chamo de morte em marcha. O homem velho precisa morrer para que um homem novo surja. Essa é a essência da vida, é o primordial da vida. E devemos estar sempre atentos a isso. Kardec, quando começa o quarto livro de O Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, ali na pergunta 920, ele fala, a felicidade na Terra é relativa e é de acordo com a posição de cada um. Aquilo que é bom para um serve de infelicidade para o outro, não é? Aquilo que é bom para um não é bom para o outro. Então, existe um padrão comum de felicidade para todos os homens, um padrão comum. Um padrão, se a gente estiver inserido nesse padrão, todos nós podemos ser felizes ali. É um lugar comum, é um padrão comum de felicidade. E os espíritos venerandos, eles respondem que sim. No que tange a vida material é a posse do necessário. E no que tange a vida espiritual é a consciência tranquila e a fé no futuro. Esse é um padrão comum de felicidade para todos os homens, onde podemos nos encontrar e nos conceituar nesse parâmetro. Mas o homem não está satisfeito. A primeira condição para sermos felizes, um padrão comum de felicidade para todos nós, os espíritos nos orientaram, que no que tange a vida material, é a posse do necessário. Porque também ninguém consegue ser feliz não tendo o básico, não tendo o necessário, não é isso? Mas se tivermos o básico necessário, deveríamos estar felizes com aquilo. Mas quem está? Quem é que está feliz com o necessário, com o básico?
Se temos nas nossas vidas tantas coisas supérfluas, tantas coisas que a gente nem precisa, que vai guardando, que a gente, pelo apego, não quer se desfazer, coisas que poderiam ajudar tanta gente lá fora. Toda casa tem aquele quartinho da bagunça, que a gente vai guardando, um dia eu vou precisar, um dia eu vou usar e não vai usar nunca. E às vezes tem pessoas que precisam daquilo, daquelas quinquilharias que a gente vai guardando por apego, né? A gente vai fazendo cursos e mais cursos para melhorar profissionalmente e ganharmos cada vez mais. O homem é um saco sem fundo de insatisfação, isso é fruto do egoísmo. Não está satisfeito nunca, nunca, com tudo que tem, com as coisas que tem. Então, no que tange a vida material, é a posse do necessário. Mas as pessoas às vezes não estão, querem sempre mais, e aquela insatisfação nos traz um sentimento de infelicidade, uma insatisfação, um desequilíbrio emocional. Aquele homem tinha tudo para ser feliz. Aquele homem tinha uma família maravilhosa, tinha um bom emprego, uma boa casa, uma situação muito bem financeiramente falando. Amava sua esposa, era amado por ela e pelos seus filhos, mas de repente foi acometido de um sentimento sei lá, de insatisfação, de tristeza, de depressão, e começou a ficar deprimido, né? E aí os amigos falaram que tinha um sábio na cidade, que ele procurasse o sábio, que o sábio iria lhe orientar. E depois de tanto insistirem, ele foi procurar o sábio. Contou a sua história, contou a sua vida, e falou que não sabe por quê, que estava muito insatisfeito, estava ficando deprimido. O sábio ouviu com paciência e sabedoria. Depois que ele relatou a sua história, o sábio olhou para ele e lhe disse: filho, compre um bode, desses bodes bem fedidos mesmo, e coloque dentro da sua casa. Conviva com esse bode por uma semana, e depois de uma semana me procure. Só isso, mestre? E o sábio disse: só isso. E ele foi e comprou um bode daqueles mais fedidos que ele encontrou, colocou dentro de casa. E a sua casa começou a ser um redemoinho. O bode fazia bagunça de todas as formas, puxava a toalha da mesa, fazia necessidades fisiológicas por dentro da casa, aquela caatinga, aquele mau cheiro que o bode emanava, exalava. Queria dormir com eles na cama, era uma bagunça, mas ele seguia a orientação do mestre e a sua casa virou um inferno. E ele estava muito insatisfeito, não via a hora que passasse a semana para ele voltar no sábio, conforme o combinado. Passou-se uma semana e ele voltou para o sábio, e o sábio perguntou para ele: e aí, meu filho, como é que está a sua vida? Ah, tá um inferno, aquele bode não deixa nada em pé, quebra todos os móveis, as louças, e puxa a toalha da mesa, e é um mau cheiro incrível na minha casa, mestre. O que é que eu faço? E o bode falou: tire o bode, desfaça-se do bode, e volte daqui a uma semana para me dizer como você está. Ele então voltou para casa feliz e se desfez do bode, mandou o bode embora, e tudo voltou à normalidade, e à felicidade de sempre. Depois de uma semana, então, ele volta a confabular com o mestre, e o mestre pergunta: e aí, meu filho, como está a sua vida? Ele fala: ah, está uma maravilha, mestre, sem o bode, está uma maravilha a minha vida. Meus amados, às vezes a gente precisa de um bode em nossas vidas, para a gente perceber que éramos felizes e não sabíamos. Já ouviram essa frase? Nós éramos felizes e não sabíamos. Quando eu li essa história do carneiro revoltado, eu fiz uma associação com essa pequena história do homem insatisfeito. Ele era feliz e não sabia. Depois que entrou um problema mais sério na sua vida, que foi o bode, ele percebeu que ele era feliz antes, mas não tinha percebido anteriormente. Então a gente precisa pensar que nós somos felizes agora. Como diria Aristóteles, não existe caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. É o caminho. Meus amados, meus queridos amigos, Jesus nos ensinou o tempo todo que devemos conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar. Nos libertar de quê? De nós mesmos. Conhecer essa verdade para nos libertarmos do egoísmo. A verdade é essa. A verdade está dentro de nós. Porque as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. A felicidade está dentro de nós. A verdade
que são as leis sublimes de Deus, está dentro de nós. E a gente precisa conhecer essa verdade para a gente se libertar daquilo que nos faz tanto mal. Jesus nos ensinou o tempo todo a desenvolvermos a humildade. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quando fores a uma festa, não sente-se nos primeiros lugares, mas nos últimos. Porque se você sentar nos primeiros, chegará o dono da festa, o anfitrião, e dizer: meu amigo, se afaste um pouco, que esse lugar está reservado. Vai ficar chato. Mas se você sentar lá atrás, pode ser que o dono da festa chegue e fale: amigo, se aproxime um pouco mais. Isso é bonito. Então a humildade cabe em todos os lugares. Jesus nos ensinou o tempo todo a sermos bons, a desenvolvermos o amor, a praticarmos as leis de Deus, porque segundo Jesus, só Deus é bom. Só Deus é bom. E como filhos do Altíssimo, nós temos a bondade dentro de nós. Eu falo sempre que o homem, quando ama, ele se parece com Deus, porque Deus é amor. Então Jesus nos ensinou o tempo todo essa grande verdade. Mas o egoísta, ele só pensa nele, como aquele carneiro que se revoltou, porque ele não queria doar as suas lãs. Não, ele não queria, ele queria tudo para ele só pensou nele próprio. Ele achava que era infeliz só porque passava um pequeno frio de tempos em tempos, quando era tosquiado. Ele não queria isso, ele não queria doar nada. Mas ele esqueceu-se que ele tinha uma boa alimentação, que ele era muito bem tratado naquele redil, que os seus donos tratavam ele com muito carinho. E no final, o Espírito Neoluz nos esclarece, através de uma palavra que o Senhor fala no final da parábola. Ainda bem que você compreendeu que para receber alguma coisa, primeiro é preciso doar, é preciso dar. Meus amados, precisamos vencer a nós mesmos. Temos uma infinidade de reencarnações aí pela frente. Mas nós temos tantos exemplos de homens e mulheres que revolucionaram suas consciências, que se transformaram numa única existência. Maria de Magdala, Maria de Madalena foi uma. Zaqueu foi outro que se transformou no outro apóstolo Matias, que entrou no lugar de Judas, que acabou se suicidando. Quando no Ato dos Apóstolos foi feito um sorteio para colocarem um no lugar de Judas que havia suicidado-se, foi Matias que foi eleito. E Matias havia sido anteriormente Zaqueu. Porque naquela época, as pessoas que se convertiam ao cristianismo, eles mudavam de nome. E Zaqueu passou a se chamar Matias, que ocupou o lugar de Judas, que havia se suicidado. Então há pessoas que se transformam numa única existência. Mas o maior, aquele que me serve tanto de exemplo, chama-se Paulo de Tarso, que era Saulo, perseguidor dos cristãos, aquele responsável pelo assassinato do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Ele perseguia e mandava prender e açoitar os cristãos. E teve um encontro memorável com Jesus na estrada de Damasco e transformou sua própria vida. Porque lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15 em diante, Paulo fala: que miserável homem eu sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas se eu não faço o bem que eu quero e só faço o mal que eu não quero, é o pecado que habita em mim. Mas lá na frente, para os Gálatas, ele já havia se transformado, porque ele escreve: já não sou eu mais que vive, lá em Gálatas capítulo 1. Já não sou eu mais que vive, aliás, capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu mais que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Que maravilha! E ele é preso e vai ser morto em Roma. Vai ser decapitado. E a última carta que ele escreve, a última epístola que ele escreve, é a segunda carta ao seu amigo Timóteo. Porque quando ele escreve essa carta, no outro dia ele é decapitado. E é a última carta porque ele fala ao Timóteo: combati o bom combate, findei a carreira, guardei a fé. Meus amados, combati o bom combate, findei a carreira, guardei a fé. Que tenhamos força para vencermos a nós mesmos. E que os ventos da prosperidade e da felicidade sempre assoprem tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade sempre brilhe em seu rosto, trazendo luz e alegria à sua vida, às vezes difícil. E que uma chuva de bênçãos caiam sobre suas cabeças. E até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves na palma de sua mão. Muito obrigado. E que Jesus nos abençoe.
Que a espiritualidade nos sustente e que Deus esteja conosco em todos os passos da nossa caminhada. Fiquem em paz, meus amados.